Olá, turma! Tudo bem? Eu sou a professora Doane. Hoje estudaremos as células. Você sabia que todos os seres vivos são formados por células? Mesmo aqueles muito pequenos que só podem ser vistos com o auxílio de instrumentos como lupas e microscópios. A célula é considerada a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. É nela que ocorrem todas as transformações necessárias para a sobrevivência dos organismos, seja ele unicelular ou pluricelular. Os seres mais primitivos, como as bactérias, são unicelulares e procariontes. As células procariontes são bem simples, sem compartimentos internos. Já os organismos pluricelulares são compostos por várias células, como uma planta ou um animal. Agora vejamos um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento de uma célula mais complexa do que as procariontes. Esta é a representação de uma célula animal. Note que ela possui organelas, estruturas capazes de desempenhar distintas funções. Células com esse tipo de compartimentação são denominadas eucariontes. É o funcionamento integrado dessas estruturas que permite à célula realizar todas as suas funções vitais. A célula é delimitada por uma membrana plasmática, cuja função mais comum é a permeabilidade seletiva, isto é, a distinção entre o que pode entrar e sair da célula, como nutrientes, gases e outras substâncias. No interior das células, permeando todas as organelas, existe o citoplasma, um material gelatinoso onde ocorre o transporte de substâncias e muitas de suas transformações. Imerso no citoplasma, encontramos organelas, como o complexo golgiense, a mitocôndria, o retículo endoplasmático, os lisossomos e os ribossomos. Cada organela tem funções específicas. O complexo golgiense, por exemplo, recebe as proteínas, empacotando-as para, posteriormente, liberá-las da célula. A mitocôndria transforma a energia obtida nos alimentos. O retículo endoplasmático faz o transporte de substâncias pelo interior da célula e para fora dela. Os ribossomos são responsáveis pela produção de proteínas em conjunto com processos que ocorrem no núcleo. Os lisossomos contêm enzimas capazes de quebrar substâncias grandes, como proteínas, gorduras e carboidratos, em substâncias menores. Por fim, as células possuem um núcleo. Nele se localiza o material genético, o DNA, estrutura que carrega as informações necessárias para gerar as características de um organismo. Vimos um exemplo de célula procarionte de uma bactéria e uma célula eucarionte animal. Mas e as células vegetais? Será que elas têm a mesma estrutura e funcionamento? O que você pensa a respeito disso? Olhando para a representação da célula de uma planta, você consegue perceber alguma diferença em relação à célula animal? É possível notar que todas as estruturas que observamos em uma célula animal também são vistas em uma célula vegetal. Porém, a célula vegetal contém estruturas que não aparecem na animal, não é mesmo? Vejamos primeiro o que é comum entre esses organismos: membrana plasmática, citoplasma, complexo golgiense, mitocôndria, retículo endoplasmático, lisossomo, ribossomo e núcleo. Você percebeu quais foram as estruturas que só apareceram na célula vegetal? Isso mesmo! Na célula vegetal existe uma parede celular, cloroplastos e um vacúolo. A parede celular é formada por uma estrutura rígida e espessa, cuja função é proteger e dar forma à célula das plantas.
O processo de fotossíntese realizado pelas plantas ocorre nos cloroplastos. Durante esse processo, a planta utiliza a energia luminosa do sol para transformar o gás carbônico e a água em alimento e gás oxigênio. Por fim, o vacúolo das células vegetais tem como função armazenar água, gases dissolvidos e substâncias dentro da célula. Em uma célula vegetal, a fotossíntese que ocorre nos cloroplastos produz o alimento, que será utilizado na transformação de energia nas mitocôndrias, para que a célula, por exemplo, produza proteínas. Conhecendo agora as estruturas dos diferentes tipos celulares, você notou como o funcionamento delas é integrado? As células são a unidade funcional de todos os seres vivos. Isso nos permite concluir que dentro de cada uma das nossas células existe uma espécie de microcosmo. Até a próxima!